O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. O Momento do Patrimônio de hoje recebe o físico Cláudio Miguel Bevilacqua. Cláudio é bacharel em Física com especialização em análise e caracterização de materiais pela URGS. Foi diretor do planetário do Observatório Astronômico da URGS, onde continua atuando como servidor convidado. E neste programa conversaremos sobre sua experiência no Museu do Observatório Astronômico da Universidade. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Bem-vindo à edição 2019 do Momento do Patrimônio. Cláudio, eu queria começar assim, perguntando um pouco, né, da tua trajetória no observatório e como tu chegou ao observatório, né? Bom, eu chego na URGS, né? Após 2 vestibulares na URGS, eu caí no curso de Física. E eu resolvi abraçar esse curso, então eu tive uma ligação muito forte com o Instituto de Física, né? Como aluno, aqui no centro ainda, no anexo onde hoje é o Decord, aqui ao lado da reitoria, próximo a nós aqui. Então eu venho dessa origem e me formei ainda aqui no centro. E no momento que eu me formei, 2 professores, o professor Kepler e a professora Miliane, do Departamento de Astronomia, estavam fazendo treinamento para um técnico no Observatório do Morro de Santana. E como as bolsas eram escassas, o meu currículo também não era lá grande coisa, eles perguntaram se eu não queria trabalhar lá. Daí eu comecei a trabalhar lá, no Morro de Santana. Fui contratado para trabalhar no Morro de Santana como técnico, apoiando as atividades de pesquisa e os alunos que observavam lá. Então começa aí a minha ligação com... E eu tinha sido bolsista de astronomia do professor Edmundo da Rocha Vieira, que foi uma pessoa importante aqui na universidade. Ele foi pró-reitor de planejamento no período crítico. Então, eu tive já um envolvimento muito grande. Até anterior como aluno. E quando eu era um jovem aprendiz colegial ainda, naquele tempo era colegial, eu lia todas as semanas o Correio do Povo, onde tinha uma seção de astronomia do observatório, que era o céu do mês e coisas afins. Então eu sempre olhava aquela seção para ver o que tinha no céu. Às vezes tinha algumas novidades, como cometas, chuvas de meteoros. Então a ligação é muito forte, muito antiga. Mais do que a gente imagina, né? Eu era um pré-adolescente olhando para o céu já baseado no material do próprio observatório. Aquele material divulgado no Correio já era... do Povo. E, Cláudio, como é que tu vieste para o observatório aqui do centro? No centro, bom, quando o observatório do Morro de Santana acabou perdendo espaço de pesquisa, porque havia novos observatórios em construção no Chile, com telescópios bem maiores, mais modernos, e o céu do Chile, né, ou outros lugares mesmo, os nossos professores pesquisadores trabalhavam nesses observatórios mais... E o observatório acabou ficando como um observatório para treinamento de alunos bolsistas, com programas permanentes de pesquisa, mas bem fora da realidade de uma nova ciência bem mais ágil que estava surgindo, né, a pesquisa astrofísica mesmo. Então o observatório os equipamentos foram se deteriorando, acabaram estragando, e o observatório só tinha visitação. Neste momento final aí, eu sou convidado pela equipe do planetário para uma possível indicação como diretor do planetário, porque eles precisavam de um perfil com conhecimento de astronomia.
Não adiantava, no período ali, havia uma transição, né, científica muito forte, uma imersão das coisas de astronomia, novidades e tal. E o pessoal da equipe queria alguém identificado com o planetário. Eu tinha também uma ligação com o planetário por outros eventos que a gente havia trabalhado junto. Então, eu aceitei. E ocorre que, em aceitando, o observatório ficou sem um técnico, tinha 2 técnicos, na verdade. Ficou sem ninguém lá em cima para acompanhar as observações e foi meio que sendo abandonado. Em 2003, há uma tentativa de recuperação. A gente fez as observações do planeta Marte, que tinha uma máxima aproximação, foi 2003, e eu já estava, desde bem finalzinho de 2002, eu já estava trabalhando aqui no observatório. Então, eu vim direto para cá, do planetário direto para cá. E, Cláudio, tu foste também um idealizador e também organizador, né, do museu do observatório. Sim. Né? Quando eu vim em novembro de 2002 para o observatório, a gente chama de Central, porque tem o Monte Santana, tem o do Campos do Vale, e o Central chamava-se simplesmente Observatório Central. Ainda é utilizada essa denominação. Então, o professor Kepler tinha vários instrumentos que eu tinha do observatório, que ele passou pela restauração, e esses instrumentos foram levados para alguns lugares, inclusive no planetário. A maioria dos instrumentos mais preciosos ficaram no planetário sob minha guarda. E a gente trouxe de volta aos poucos. Foi trazendo. Depois da restauração, foi em agosto de 2002. E tinha relógios, e o professor Kepler, e logo em seguida a professora Miriane Pastoriza assumiu a direção do observatório, e eu tinha uma ideia na cabeça. Temos que transformar isso num museu. Temos instrumentos, e o Kepler e a Miriane também, outros professores apoiavam a ideia. E a gente começou um programa de restauração de instrumentos. Os instrumentos estavam guardados em salas tal específicas, né? Mas não estavam à mostra. E é um material riquíssimo. Então, quando a gente fala no prédio histórico, hoje a gente tem que falar do museu, porque nós conseguimos preservar, muita coisa se perdeu. Então, nós ali tínhamos a percepção clara, né, que esses instrumentos tinham uma história, vieram da França, da Alemanha, tinha instrumentos preciosos, sextantes, enfim, cronômetros de marinha. E a gente começou um programa de restauração. E a gente teve sorte de encontrar uma pessoa que era um autodidata, que tinha o prazer de restaurar relógios. Fazia por prazer. Claro, ele cobrava, a gente pagou, e ele fez isso em outros lugares, na cidade. E eu conheci esse cara e a gente montou uma parceria fantástica e a gente fazia uma discussão, né, de como restaurar esses instrumentos. E havia pouca literatura. Então a gente começou, logo em seguida que nós restauramos, nós conseguimos restaurar com um dinheiro do CNPq que a professora Miriane conseguiu, num projetinho, conseguimos restaurar três relógios de pêndulo e uns 2 cronômetros de marinha. Né? E o resultado foi muito bom e a gente apresentou isso num congresso que a gente se autoconvidou e eles nos aceitaram, porque era um congresso de restauração de metais, do Grupo Latino-Americano de Restauração de Metais, que eram metais. Que tipo de metal? Metal
museológico, né? O prato que estava afundado num galeão, por exemplo, os bordados de ouro do vestido da princesa tal no México, não sei aonde, em algum lugar, coisas desse tipo. Então, tudo era metal. E a gente foi com os instrumentos científicos, né? Que o Museu de Astronomia do Rio de Janeiro já tinha uma pessoa que tinha feito doutorado e ele estava coordenando uma área lá de restauração dos instrumentos do Museu de Astronomia do Rio de Janeiro. Então, o Brasil estava começando a... E o MAST, o Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, se transformou em um museu ligado... Ele era ligado ao CNPq, ele foi ligado diretamente ao Ministério. Ele perdeu o vínculo com o CNPq e teve um status maior e ficou como um órgão de preservação da memória histórica científica do Brasil. E a gente começou a ligação com eles. Então foi uma coisa impressionante, porque a gente se deu conta que a gente tinha um material belíssimo e que muitos precisavam de restauração. Então, aí vários professores que foram diretores do Observatório Astronômico solicitavam dinheiro em projetos de ensino, didáticos, de equipamentos, né? Todo mundo faz um projeto para o CNPq, equipamentos para isso, melhoria de informática, mas nunca alguém pensava em restauração e o CNPq aceitou isso nos nossos projetos, que tinham projetos já para museus também, né? Eu mesmo concorri a um projeto do CNPq que eles só liberaram, que foi concedido R$200 mil, mas só na prática só teve a crise em 2015, por aí, o contingenciamento foi muito forte, o CNPq, e não nos enviaram a segunda parcela, que seria a maior parcela que a gente teria conseguido para restaurar o observatório. E instrumentos, principalmente, né? Instrumentos e ambientes museológicos. Então a gente conseguiu construir as vitrinas que tem lá hoje. Nós tivemos que contratar uma empresa, fazer um projeto no SPH, no setor de patrimônio histórico, que recém tinha chegado a arquiteta Renata. Ela fez o projeto das vitrinas, para o IFAM aprovar, dar o sim, pode fazer isso aí, que vai estar dentro do... Não vai descaracterizar o prédio, pelo contrário, vai valorizar, né? Esse era nosso argumento. Então nós conseguimos, já estavam prontas, feitas os instrumentos dentro. Conseguimos justificar para o CNPq que a firma contratada e a não concorrência era por questões técnicas. Né? Eles aceitaram tranquilamente. Assim como eu comprei um telescópio, porque o problema da importação é crucial para nós na universidade. E eu consegui comprar um telescópio no Brasil, porque daí tu não tem que burocracia, tu pega a nota e apresenta. Está lá o telescópio. Qual é o argumento que eu usei? Artigo tal da lei da licitação, compra de equipamentos de pesquisa ou ensino. Bom, claro. Chegamos ao final da primeira parte da entrevista com Cláudio Miguel Bevilacqua, sobre o Museu do Observatório Astronômico da URGS. Semana que vem continuamos com a segunda etapa do bate-papo. Boa noite a todos e até terça-feira que vem. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade ao prédio da Rádio da Universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico. Produção e apresentação Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.